Olá pessoal, hoje vamos estudar a camada de enlace de dados, fazer uma breve introdução do que é a camada de enlace de dados, né? Qual é o objetivo dela. Para isso a gente vai falar um pouco sobre as questões de projeto que envolve a camada de enlace de dados, bem como qual é o serviço que ela oferece para a camada superior. Então, a camada de enlace de dados, ela trata de protocolos que permitem uma comunicação eficiente e confiável de unidades de informações inteiras, chamada de quadros, né? Ao invés de bits, como é chamada na camada física, ou pacote, como é chamado na camada de rede, entre dois hosts adjacentes. Por adjacentes aqui, a gente pode entender que são duas máquinas conectadas fisicamente por um meio de comunicação. Diante disso, você deve estar falando assim, isso é simples, né? A máquina A simplesmente coloca os bits ali no meio de comunicação e a máquina B os retira de lá. Então não há nada para mais ser estudado na camada de enlace de dados, a gente pode parar a aula por aqui. Mas na verdade não, esse problema não é tão simples assim, não é trivial, porque há diversas limitações no canal de comunicação, né? Os canais de comunicação produzem erros, os canais têm uma taxa de dados finita, além disso, os canais possuem um atraso de propagação diferente de zero entre o momento em que um bit é enviado e o momento em que ele é recebido. Então, tais limitações têm implicações importantes para a eficiência da transferência de dados. Então, os protocolos usados para a comunicação, eles devem oferecer esses fatores, né? Então, para a gente entender melhor, vamos falar um pouco das questões de projetos da camada de enlace de dados. Então, a camada de enlace de dados, ela usa o serviço da camada física para enviar ou receber bits pelo canal de comunicação. Além disso, a camada de enlace de dados, ela possui diversas funções. Dentre elas, se destaca fornecer uma interface de serviço bem definida à camada superior, que nesse caso é a camada de rede, lidar com erros de transmissão e regular fluxo de dados de tal forma que receptores lentos não sejam atropelados por transmissores rápidos. Só que para alcançar isso, né, a camada de enlace de dados ela recebe os pacotes da camada de rede e os encapsula em quadros para transmissão. Nesse caso, cada quadro ele contém um cabeçalho, um campo de carga útil que contém aí o pacote da camada de rede e ainda tem um final, que é o final do quadro. Mas nesse momento a gente pode até fazer essa pergunta no meio desse curso, né? A camada de enlace de dados e seus protocolos, controle de erros e fluxos são encontrados em outras camadas? Dá uma pausa aí no vídeo e pense um pouco. Se você respondeu falso, não está correto. O verdadeiro, né, é que muitos dos princípios que estudaremos aqui, como por exemplo controle de erros e controle de fluxo, ele pode ser encontrado em outros protocolos da camada de transporte, por exemplo. E onde está essa camada de enlace de dados, né? Ela, na maior parte dela, a camada de enlace é implementada na placa de interface de rede, também conhecida como adaptador de rede. E no núcleo do adaptador de rede está o controlador da camada de enlace de dados, que executa aí vários serviços dessa camada. Então, dessa forma, muito da funcionalidade do controlador e da camada de enlace de dados é realizada ali pelo hardware desse adaptador de rede. Então, visto isso, vamos falar um pouco dos serviços oferecidos pela camada de enlace de dados. Então, uma das funções da camada de dados, da camada de enlace de dados, é fornecer serviços à camada de rede. E o principal serviço é transferir dados da camada de rede da máquina de origem para a camada de rede da máquina de destino. E a camada de enlace de dados, então, ela pode oferecer três tipos de serviço, que é o serviço sem conexão e sem confirmação, sem conexão e com confirmação, com conexão e com confirmação. No serviço não orientado à conexão e sem confirmação, consiste em fazer com que um host de origem ele envie aí quadros independentes ao host de destino, sem que o host de destino confirme o recebimento desses quadros. Nesse caso, não há nenhuma tentativa de identificar a perda de um quadro e recuperá-lo, né? Isso pode ser feito em camadas superiores, caso isso seja necessário. Mas vale também uma questão aqui, né? Será que essas classes de serviço é apropriada quando a taxa de erros é muito baixa e a recuperação fica a cargo das camadas mais altas? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Você respondeu aí como verdadeiro, né?
está correto, né? Tal serviço é, por exemplo, apropriado para o tráfego em tempo real, no qual, a exemplo da voz, né, os dados atrasados causam aí mais problemas do que os dados recebidos com falhas. Já o serviço não orientado à conexão com confirmação, ele consiste em fazer o host de origem e enviar quadros independentes ao host de destino, só que diferente do serviço sem confirmação, nesse caso, cada quadro enviado é confirmado individualmente. Consequentemente, né, o transmissor sabe se um quadro chegou ou não. Nesse caso também é necessário estabelecer uma conexão lógica antes de iniciar. Aqui é um exemplo de como funcionaria esse serviço não orientado à conexão com confirmação. Vamos imaginar aqui que o host A ele quer enviar dois quadros, seria o quadro X e o quadro Y ao mesmo tempo para um host B. Só que o quadro Y ele chega primeiro no host A, chega primeiro no host B. Então o que acontece com o host B caso o quadro X se perde no caminho ou demore para chegar? Pense um pouco aí. Nesse caso, o host B ele tem um temporizador, né? Então ele pode pedir para retransmitir, por exemplo, o quadro X. Só que, nesse sentido, duas coisas podem acontecer. E se a retransmissão se perder? O que pode acontecer? Se ela se perder, o host B ela tem o seu temporizador. Quando acabar o seu temporizador, ele pode reencaminhar de novo, né, essa retransmissão. E o outro caso é, se o quadro X chegar depois que o host B solicitou a retransmissão, né, o host B ele pode simplesmente descartar isso daí. Ainda em relação ao serviço sem conexão com confirmação, vale a pena destacar que oferecer recursos de confirmação no nível da camada de enlace de dados é mais uma questão de otimização e nunca uma exigência. Então vale a pena a gente fazer alguns debates aqui. Será que vale a pena então a gente fazer esse serviço na camada de enlace de dados? Depende muito do tipo do meio de comunicação utilizado, né? Porque o custo de um envio de um pacote inteiro pode ser muito maior do que o overhead de verificação e recuperação de um quadro. Então esse tipo de serviço é muito utilizado em canais não confiáveis, como é o caso do padrão 802.11. Tem também os serviços, né, orientado à conexão com confirmação, é o serviço mais sofisticado que a camada de enlace pode oferecer, e ele consiste em fazer com que o host de origem ele envie quadros independente do host de destino. Nesse caso, cada quadro é numerado e sua entrega é garantida. Então, tal serviço ele garante que cada quadro será entregue uma única vez e na ordem correta, e é um serviço apropriado aí para enlaces longos, não confiáveis, como um canal de satélite ou um circuito telefônico interurbano. E esse tipo de serviço ele tem três fases distintas. A primeira fase é necessário estabelecer uma conexão, né? Então é feita a conexão, ambos os lados devem iniciar as variáveis, os contadores necessários para controlar os quadros que são recebidos e os que não são. A fase 2, um ou mais quadros são transmitidos. E a fase 3, a conexão é desfeita, ou seja, quando um lado não quer mais encaminhar esses quadros. Então, só para a gente relembrar aqui, nessa aula a gente viu os objetivos da camada de enlace de dados, falamos um pouco das questões do projeto que envolve a camada de enlace de dados e os serviços que ela oferece, que é o sem conexão com confirmação e com conexão com confirmação. Essa aula ela foi baseada nessas referências, principalmente no livro do Tannenbaum, e nos vemos então na próxima aula.